Você não vai acreditar no que Ancelotti falou para Vinícius Júnior. Mourinho com medo do Real. Bellingham de fora. Hansi Flick revolucionário. Impacto absurdo de Messi e muito mais. José Mourinho mandou seu recado para o Real Madrid antes do confronto importantíssimo de mata-mata na Champions League. José Mourinho mostrou muito respeito ao Real Madrid e mandou um aviso claro para o clube. O treinador afirmou que o Real Madrid é o rei da Champions League, mas está ferido depois da derrota para o Benfica na última partida. Então ele coloca: nós vamos enfrentar os reis da competição, os favoritos, feridos. Temos que tomar muito cuidado, isso é muito perigoso. Galera, o Mourinho sabe mais do que ninguém a expressão do Real Madrid dentro de uma Champions League e como o clube se transforma. E assim, ele mostrou todo o seu respeito pela instituição e deixou o favoritismo pelo lado do Real Madrid. E aí, quem vai passar? Real Madrid ou Benfica? Já comenta a sua opinião. Szoboszlai sonha em jogar no Real Madrid? Olha o que foi revelado. Segundo o portal Mirror Football, o técnico da seleção húngara revelou que o meio-campista do Liverpool sempre sonhou em jogar no Real Madrid. E agora estão surgindo algumas especulações ligando o jogador ao futebol espanhol. Galera, o Szoboszlai tá se destacando com Arne Slot, fazendo gol de falta, sendo importante no Liverpool, e ele é amigão de um cara do Real Madrid. Só que eu vou revelar mais pra frente nesse vídeo. Mas já comenta aí sua opinião, se seria uma boa ou não a sua contratação. A Roma quer a contratação de Malen. Em definitivo, ele está se destacando. Se liga o que foi informado. O clube italiano pretende transformar o empréstimo em uma compra definitiva, pagando assim cerca de 25 milhões de euros pela contratação do jogador, além dos 2 milhões que já foram pagos pelo empréstimo. E aí, a chegada do jogador holandês de forma definitiva pode ser importante? Para mim, nesses valores, é uma baita contratação. Hoje em dia, qualquer jogador de futebol que consegue se destacar minimamente na Europa já vale 20 a 25 milhões de euros. Pelo menos eu vejo assim. Aí eu já quero saber a sua opinião, então já comenta aqui embaixo. Jude Bellingham de fora do Real Madrid. Eles não esperavam isso. Más notícias para o clube merengue. A situação de Bellingham é mais séria do que parecia. Jude deve ficar de fora de 6 a 8 semanas e não apenas 4 semanas como tinha sido previsto. Galera, uma péssima notícia para o Real Madrid. Ele é um dos melhores jogadores do clube, é um meio-campista completo, consegue dar um dinamismo totalmente diferente no meio-campo. Só que é isso, né, cara? Vai ter que se recuperar para poder voltar bem e não acabar se lesionando, porque às vezes faz uma recuperação meia boca e aí acaba se atrapalhando todo. Pelo menos é o que eu acho, já quero saber a sua opinião. Vini Júnior se declara a Carlo Ancelotti e ele revelou um monte de coisa. Olha o que ele falou, abriu o coração falando do treinador italiano. O atacante disse que o treinador foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida e revelou que ele tem confiança total, é isso mesmo, na Copa do Mundo. Ele colocou em entrevista: quando eu ligo para Carlo Ancelotti, ele sempre me fala que vamos ganhar a Copa do Mundo. É isso mesmo, Carleto, tem que estar confiante. E assim, uma coisa que impressiona é a relação que o Carlo Ancelotti tem com seus jogadores. Nessa mesma entrevista, o Vini Júnior falou que o Carlo Ancelotti podia ser o vô dele, mano, que ele gosta muito do cara. O Toni Kroos recentemente deu uma entrevista e falou que o Ancelotti tem uma gestão de grupo impressionante. Ele se dá bem com todo mundo, com a galera que é titular e tá jogando e também com os reservas. Isso, pra muitos, é inacreditável, mas já comenta a sua opinião. O Hansi Flick, técnico do Barcelona, é revolucionário e contratou um especialista do sono. Se liga o que aconteceu que chamou a atenção. Hansi Flick contratou uma especialista em sono, Anna West, fundadora do Sleep to Perform,
para melhorar assim a recuperação dos atletas. Galera, o futebol está cada vez mais moderno e quem não começar a se atualizar vai ficar para trás e isso acaba fazendo diferença. Pô, uma boa noite de sono é importantíssima para um dia bom, para um bom desempenho, principalmente quando o instrumento de trabalho é o seu corpo, como é o caso do futebol. Mas já coloca aí o que você acha. Sandro Tonali afastou os interesses do Arsenal. Ele quer continuar no Newcastle? Ele tá focado no clube? Se liga o que foi colocado. Mesmo com grande interesse do Arsenal, Tonali quer ficar. O meio-campista reafirmou seu foco total no Newcastle, afastando assim os rumores de uma transferência. E aí, galera, uma boa ou não ele acabar deixando o Newcastle e jogar no Arsenal? O que vocês acham? Ele tem que estar realmente focado no clube dele? Pô, tá no final de temporada, né? É o mínimo, né? Tá bem focado no seu clube e tal, aí termina a temporada, ele pode pensar se ele vai sair ou não do Newcastle. Às vezes pode chegar uma proposta que é interessante pro clube também, não é mesmo? Já comenta aí o que você acha. O Arsenal está monitorando Bastoni, eles querem a sua contratação. O zagueiro da Inter de Milão entrou no radar do clube inglês. Eles estão de olho na sua contratação. O Barcelona também quis a sua contratação recentemente e seria um clube que estaria na disputa. E aí, para onde você iria se fosse Bastoni? Uma boa contratação ou não? Já coloca aí o que você acha. Vini Júnior revela um dos seus grandes amigos do futebol e ele nem joga no Real Madrid. Se liga o que foi colocado. Vinícius Júnior revelou que conversa muito com Szoboszlai. Os dois são amigos desde jovens. E isso é muito interessante, porque lembra o que eu disse no começo do vídeo? Que o Szoboszlai sonha em jogar no Real Madrid? O Vini Júnior falou que é muito amigo do cara, que conversa sempre com o cara. E também nessa entrevista que ele teve lá com o Ibai, né, que é um streamer lá da Espanha, ele colocou que ele ajudou na contratação do Jude Bellingham e do Mbappé, porque ele conversava com os jogadores tentando convencê-los a vir jogar no Real Madrid. O agente Vini Júnior ataca novamente? Já comenta aí a sua opinião. Agora vamos falar do impacto Lionel Messi. Isso é realmente impressionante. Mas galera, se você chegou até aqui, eu já peço pra você deixar aquele like que fortalece demais. E também já não esquecer de se inscrever aqui no canal, porque eu sempre mando salve nos finais de vídeo. Pra quem comentar, manda salve. Então agora eu vou mandar 6 salves como prometido e depois a gente fala um pouco do Messi. Salve pro Jairo Marcelino, pro 10 Otto Gomes, pro Jackson Santiago, pro Sérgio Roberto Gomes Oficial, pro pessoal de Recife, pro Luque Mingas, pra Ivan de Jesus de Maranhão, também pra Sagala e Mendes de Moçambique, para Jadir, para o pessoal da Angola, quem pediu um salve foi o Lord Taylor e também pro João Luiz Carneiro. E agora vamos falar sobre Messi. Lionel Messi simplesmente transformou o Inter Miami. O clube saiu de 56 milhões de dólares em receitas para 200 milhões de dólares. Além disso, ele conquistou títulos e se tornou uma franquia avaliada em 1,3 bilhão. É isso mesmo, ele mudou a economia da MLS. Galera, e ainda tem clube que fala que não é interessante trazer grandes estrelas, que não vale a pena fazer com que tenha grandes contratações na sua equipe. Rapaziada, contratar grandes nomes faz com que várias pessoas um dia sonhem em jogar na sua equipe. Porque vão pensar, pô, o Messi jogou lá, o Ronaldo, o Ronaldinho. Pô, é importante ter essa questão e pensar com uma cabeça de marketing. Mas já comenta aí a sua opinião, o que vocês acham sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É nóis, tamo junto e até a próxima.